Para discutir o resultado do segundo turno das eleições, nós estamos recebendo dos estúdios da TV Senado o analista político Antônio Augusto de Queiroz e o cientista político da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Boa tarde, obrigado pela presença de vocês. Boa tarde. Bom, a Dinalva informou ali, daqui a pouco nós vamos ver os resultados da apuração, que em Curitiba já temos uma definição. Gustavo Fruit, do PDT, vencendo o Ratinho Júnior. Professor, queria começar com o senhor. O Ratinho Júnior surgiu no primeiro turno como um dos fenômenos dessa eleição, assim como o Russomano em São Paulo. O Russomano, um personagem da televisão. O Ratinho diretamente não, mas filho de um apresentador de televisão. A candidatura dele perdeu o fôlego, ele chegou ao segundo turno e agora é derrotado pelo Fruit. A que o senhor atribui isso? Quer dizer, essas personalidades tendem a surgir e na hora de uma decisão o eleitor acaba refletindo melhor? Qual que é a avaliação do senhor? A avaliação que eu faço tanto de São Paulo como no caso de Curitiba é que o eleitor está buscando nomes novos e pessoas novas. Então, de repente, o filho do Ratinho apareceu como uma novidade. Da mesma forma que o Celso Russomano também, ele apareceu como uma opção para sair daquela dicotomia tradicional PT-PSDB. E aí, então, os eleitores foram atrás e deram um voto de confiança para essas pessoas, tanto em São Paulo quanto em Curitiba. Só que, na medida que as eleições avançavam e ia se mostrando um pouco mais sobre as propostas desses candidatos, muitos eleitores consideraram que talvez elas não tinham a mesma consistência, talvez, das demais candidaturas, ou começaram a se preocupar com a questão da governabilidade, se eles iam ter maioria na Câmara ou não. E, em muitos casos, houve a impressão de que era uma candidatura mais individual do que a candidatura de um grupo realmente. E aí, com o tempo, essas candidaturas elas entraram em declínio e eles acabaram votando em partidos ou candidaturas mais estruturadas. E mais tradicionais? Mais também. tradicionais. Vamos ver os números da apuração em Curitiba. Nós temos os números com 92,61% das urnas apuradas. O Gustavo Fruit, do PDT, está com 60,59% dos votos. Ratinho Júnior, do PSC, com 39,41%. Ou seja, o resultado definitivo, não há como mais virar. Uma distância muito grande. Toninho, o Fruit, ele foi oposicionista ao governo Lula, né, um dos mais duros oposicionistas em Brasília, e ele acabou sendo candidato com o apoio do PT, tendo um vice do PT. O que isso representa, na sua opinião? Um caso que se repete, o mesmo aconteceu no Rio de Janeiro com o prefeito Eduardo Paes. Né? Exatamente. Essa é uma das características do PT, que é essa capacidade de se renovar e de se relacionar com antigos adversários, fazendo desses adversários aliados, né? A experiência do Rio de Janeiro foi uma experiência muito bem sucedida. Hoje, o Paes, Eduardo Paes, é um dos mais leais ao governo federal, um dos administradores também mais eficientes e que fez uma autocrítica em relação à sua postura no período em que esteve na oposição. Gustavo Fruit, igualmente, certamente fará uma grande administração em Curitiba e ele foi fortemente beneficiado pelo fato de que o governador do Paraná, o Beto Richa, está muito mal avaliado. E a eleição teve como parâmetro o apoio do governador, que por sua vez tinha sido o prefeito eleito da vez passada e saiu, né, e deixou no seu lugar o candidato derrotado em primeiro turno, que era o Dutti. De modo que o apoio do PT, a militância do PT de um lado, a trajetória política do Gustavo, que fez uma oposição muito leal, muito correta, menos agressiva e menos raivosa do que, por exemplo, fez o Eduardo Paes quando esteve aqui no parlamento. E é uma pessoa extremamente preparada do ponto de vista intelectual e de uma família tradicional. O pai dele já foi prefeito lá no Paraná, o falecido pai dele, de modo que terá uma administração com muito apoio, porque parte de uma base muito consistente, que é a do PDT, que é um partido forte no Paraná, e também do PT, que teve o apoio nessa eleição forte dos dois ministros do governo Dilma, a Gleisi, que é a senadora licenciada e ministra-chefe da Casa Civil, e de Paulo Bernardo, que é ministro das Comunicações. Então, a população concorda com o professor Ricardo Caldas, realmente levou em consideração a governabilidade, ou seja, um grupo político capaz de dar sustentação a essa administração. Porque se tem eleito, na minha avaliação, o Ratinho Júnior, certamente não se tinha segurança sobre a governabilidade naquele município, que é um município muito importante da região sul. O professor quer acrescentar?
Eu gostaria, eu gostaria de destacar dois aspectos que eu acho que são importantes. Primeiro, que os institutos de pesquisa não conseguiram captar essa vontade de eleitor. E muitos deles colocavam o Gustavo Freire como fora da disputa, em terceiro lugar. Colocavam que ele nem chegaria ao segundo turno. Nem chegaria ao segundo turno. Então foi um erro crasso dos institutos de pesquisa. Inclusive tem alguns deputados que ficaram tão revoltados que estão querendo pedir uma CPI na Câmara sobre esses institutos de pesquisa, porque a gente sabe que muitos deles vendem resultados. Essa é a verdade. Então, eles querem fazer uma CPI para descobrir o que está acontecendo. E o segundo ponto que eu gostaria de mencionar, que foi já mencionado aqui antes de mim, de uma forma muito apropriada, mas que eu gostaria só de aprofundar um ponto, é que esse fenômeno da militância do PT, ele aconteceu em outras capitais também. Então, o PT começou muito mal nas pesquisas no início das eleições, até pela questão da votação no Supremo. Do mensalão. Do mensalão, exatamente, que teve um efeito negativo num primeiro momento, mas que no final da campanha esse efeito ele foi diluído. Então o PT conseguiu avançar em vários locais em que foi dado para ele como perdido as eleições, com o próprio São Paulo, até que se dizia que o Haddad nem chegaria ao segundo turno, eu mesmo não tinha expectativa que ele chegasse, e no caso de Curitiba, que ele estava apoiando um candidato também que estava fora dos dois primeiros colocados, pelo menos pelos institutos de pesquisa. Então essa militância do PT, ela reapareceu no finalzinho da campanha, nas últimas semanas, e ela foi decisiva em várias capitais. Daqui a pouco nós vamos ter uma análise melhor desse quadro nacional para continuar essa conversa. Isso. Vamos mostrar outros resultados. Nós temos agora dados da apuração em Vitória, a capital do Espírito Santo, com 80% das urnas apuradas. Luciano Rezende, do PPS, com 52% dos votos. Luiz Paulo Veloso, do PSDB, com 47,94%. Ainda não há uma definição aí, né? Uma apuração apertada. Final, exatamente. E essa é uma liderança nova também do PPS. Pois é, isso é interessante, confirma aquela nossa suposição sobre essa busca de novos nomes e novos rostos, né, para a política, né? Temos também Vila Velha, no Espírito Santo. Vamos ver e fazer uma análise do estado como um todo. 41% dos votos apurados em Vila Velha. Nós temos aí Rodney Miranda, do Democratas, com 56,11%. Neucimar, do PR, com 43,89%.